Eu acredito em Jesus e tal, mas eu acredito que a história tenha sido diferente. Por exemplo, uma mãe vendo o filho ser crucificado, aí alguém fala, ah, é por Deus, não sei o quê. Eu acho que não ligaria Eu fico pra imaginando a Deus. agonia É, dela ela ali, ia né? ver, não ia ficar, ah, Mas glória a ela, Deus. ao longo do crescimento dele, ela sabia que ele veio na Terra com uma missão. Ela sabia que aquele momento ia acontecer. Ele foi preparando ela, será? É, com certeza. Com certeza ela estava preparada para o que ia acontecer. Né? Eu perdi um filho, né? Acho que vocês sabem, né? Não, pior que eu não Não? sabia. Eu perdi um filho. Ele tinha 15 anos, 10 meses e 7 dias. Ele entrou numa depressão profunda, né? E durou muito rápido, durou 5 meses. Ele estava bem, né? Em 2017, bem pleno. Passamos Natal, final de ano, tudo bem. Né? Viajamos em janeiro. De repente, em maio, ele pegou, se cortou, fez o cutting. Né? E muitos jovens escrevem para mim hoje, né? E graças a Deus, muitos estão sendo salvos, né? Desse laço de morte, né? Porque ele deixou um registro, ele deixou um diário. Então o diário dele, eu publiquei esse diário, né? Eu tenho o meu ponto de vista como pai e meu ponto de vista teológico, porque a igreja ela condena, tipo assim, se o suicida vai para o inferno. A igreja não joga peso, mas Deus é amor, Deus não acrescenta dor ao sofrimento. Seria o contrário do amor, não acrescenta dor ao sofrimento, né? E também a questão de Deus saber de coisas que eu não sei. Né? De repente poderia piorar aquilo, enfim, N coisas, né? E a minha esposa, médica, né, ela escreveu a primeira parte do diário, né, como mãe e como médica. Meu filho escreveu a parte do centro, quando ele ficou internado, ele ficou 22 dias internado numa clínica psiquiátrica. Ele escreveu isso ele descreveu a depressão, sabe? Para quem não entende o que é depressão, ele conseguiu elaborar muito bem o que é depressão naquelas linhas do diário. E no final eu dei o apoio, ponto de vista como pai, né? E também como líder religioso, né? Líder espiritual. Coloquei, né, que Deus não acrescenta essa dor ao sofrimento. Meu filho se suicidou. Né? Ele saiu da clínica, ele saiu bem da clínica, né? E de repente ele teve um surto e se suicidou. E é muito estranho, né? Na véspera eu tinha combinado com ele que eu ia tomar um café da manhã com ele. Ele falou, pá, ele chamava de Papa, né? Ô Papa, né? Me chama amanhã cedo pra gente tomar um café junto com você, né? E quando eu acordei eu vi que ele não estava no quarto, né? Eu falei, bom, ele foi dar uma volta pela rua, ver que foi andar de bicicleta, eu vejo a bicicleta ali e tal, só que aí eu vejo o celular em casa. Pô, adolescente não sai sem celular nem a pau, né? Aí eu chamei um irmão meu, que é policial, que conseguiu atalhar caminhos, que ninguém te dá informação de nada, né? Mas quando você dá a carteirada à sua polícia, fica mais fácil, né? E aí consegui saber o que tinha ocorrido, né? E isso é contado no diário também, eu não escondo isso, né? E no final da tarde eu tive que reconhecer meu filho no ML. E foi assim uma experiência terrorizante, né? Tinha quantos anos? 15 anos. Isso, Quase isso 16. Tinha 15 anos, 10 meses, 7 faz dias. tempo isso? Foi em 2018. 22 de dezembro de 2018. Na época, tu chegou a desconfiar que poderia ter algum envolvimento com o satanismo, algo do Não, tipo? não. Você entendeu a situação mesmo? Entendi a situação. Minha esposa tinha depressão. Então ele já herdou um patrimônio genético de depressão, né? E poderia acontecer ou não acontecer. Teve algum fator desencadeante, teve algum gatilho que ele entrou em depressão e teve traços borderline. Estava sendo tratado tudo, né? Mas, infelizmente, muitos jovens acabam optando pela morte em vez de lutar pela vida. E hoje eu vejo que pelo Diário do Micael não é comercializado, não ganho dinheiro com isso. Entra no meu portal, www.danielmastral.com.br, e você baixa gratuitamente, né? E eu recebo relatos de muitos jovens que, puxa, iam se matar e desistiram. Jovens que de repente, olha, eu pensei, eu estava escondendo dos meus pais o meu sentimento, tentando camuflar a dor que eu estou sentindo, a depressão que eu estou sentindo, né? E agora eu tomei coragem, contei para meus pais. Os pais começaram a prestar mais atenção nos filhos, começaram a ver, pô, esse menino está muito quieto, caiu o rendimento na escola, não sai do quarto, né? Não está mais socializando, tem alguma coisa estranha ali. Mas agora que depressão está sendo levada como doença, né? E só Sim. em algumas casas ainda. Acho que a maioria das casas no Brasil, se a pessoa fala que está com depressão, os outros vão falar que é frescura. Fala que é frescura. Não é? Exatamente. Agora que tem tratamento. Eu faço tratamento para depressão, porque evidentemente, né, você perde um filho, você entra numa curva depressiva, você tem estresse pós-traumático, tudo. Mas como que você sabe que você tem depressão? Qual o ponto de saber não realmente? Quando eu acho que tu tem dificuldade para seguir tua vida, Sim. e tu enxerga que tu já tá tendo motivo para não ter aquela dificuldade. Mas todo Aí tu ser fala, eu humano acho que tá tem faltando isso, algum... eu acho.
Eu acho que é uma deficiência até química, cara, tá É ligado? química. É Você de produção não química. produz mais serotonina, dopamina. Não vai ter nada que vai te deixar feliz, entendeu? Você precisa corrigir isso de alguma forma, É. seja com medicamento ou com terapia. O medicamento, aí... É, O entendeu? Aí medicamento, tem uma ele interferência equilibra. Aí imagina, Ele química, equilibra né? quimicamente o seu cérebro, né? mas aí você vai entrar num... Um vício. Tipo, como você vai injetar Não, eu já tô felicidade, começando a ânimo de desmamar. vida? Eu já tô desmamando. Né? Já tô começando a tirar a medicação. Né? Então, tudo depende de como você tá, seu estado emocional. Faço terapia também, que é importante, né? Pôr pra fora, extravasar. Terapia, você drena o abscesso da alma. Né? Então, uma dor que você tem na alma, um abscesso cheio de pulso, você está drenando, você põe aquilo para fora, né? Num local que você não vai ter julgamento, ninguém vai te julgar. Você vai resolvendo, né? Vai resolver. Então Você eu vai tive entendendo o problema. ideações suicidas, cheguei a planejar suicídio, tudo, né? Mas aí eu falei, não, eu preciso lutar pela vida, porque Deus tem um propósito para mim. Né? E eu não queria abandonar minha esposa também, né? Minha esposa é parceira de 27 anos comigo, né? E minha esposa faleceu tem 45 dias. Parada cardíaca. Né? Foi dormir e foi do jeito que ela sempre pediu para Deus. Falou, Deus, se um dia você me levar, eu quero estar dormindo. Quero fechar os olhos aqui e acordar nos céus. E Deus atendeu esse pedido dela. Né? Então, 45 dias ela faleceu. Tô sem a minha parceira aí. Pô, lamento aí, cara. Pois é. É Mas complicado, né? Mas eu não desisti de viver. Mas você tem fé, né? Então, tenho. não é uma despedida eterna, né? Não é eterno. Eu vou reencontrar eles. No tempo certo eu reencontro eles, né? E graças a Deus eu vejo que a minha fé, ela inspira outras pessoas também a superarem isso. Porque agora com a Covid, 500 mil de pessoas morreram no Brasil. Pais perderam filhos, filhos perderam pais, perderam avô, perderam amigos, primos. Quantas pessoas estão de luto, né? Então eu olho para esse cenário e falo, está todo mundo lutando, eu não posso deixar de lutar. E eu tenho que ser uma inspiração para essas pessoas para continuarem lutando pela vida, né? Não desiste, né? Enquanto tem vida tem propósito, você tem algum significado aqui na Terra. Então tem muitas coisas que eu ainda quero fazer, eu tenho planos, eu tenho projetos, né? De escrever mais um livro, de terminar a quadrilogia da história de Mitri, né? Continuar produzindo conteúdos para o canal. Né, eu tenho minhas ovelhas, eu tenho filme, quem sabe, né? O filme, quem sabe. Eu tenho minhas ovelhas. Eu sou líder espiritual de uma igreja, mas não uma igreja tradicional, tijolos, né? Porque isso não faz de você um cristão. É a mesma coisa sentar numa garagem, você não vira carro, né? Então, não faz você cristão. Então, eu tenho um grupo de pessoas do mundo inteiro, é virtual, a gente tem aulas pelo Zoom, mas é grupo de estudo mesmo. A gente estuda não só a Bíblia,